Hoje você vai entender como se criou a cultura brasileira e qual que é o maior vilão dessa história que temos no Brasil. E esse problema, ele começa do modelo de remuneração brasileiro. Isso mesmo, a maneira como o nosso Estado obriga as empresas a remunerarem. Porque no Brasil, nós pagamos por mês, independentemente do número de horas trabalhadas. Ou seja, trabalhou mais, recebe a mesma coisa se tivesse trabalhado menos. E isso faz com que muitas pessoas não se importem se estão produzindo. Afinal de contas, no final do mês, o salário vai ser sempre o mesmo, não é? Então, deixa eu te mostrar como isso acaba influenciando a produtividade brasileira e também a nossa cultura. Vamos imaginar que existam dois Brasis, um que paga por hora e outro que paga por mês. Como é realmente hoje? Vamos chamar eles de Brasil hora e Brasil mês. Primeiro, antes de tudo, para facilitar a compreensão, o 13º e as férias vão ser integrados ao salário. E da mesma forma, os benefícios também passam a integrar o salário para que a gente consiga facilitar um entendimento. Considerando que uma carga horária é de 44 horas semanais, dessa forma, o salário do Brasil hora será de R$ 13,47 por hora e do Brasil mês de R$ 2.500 por mês. De modo que ao longo do ano de 2020, ambos teriam o mesmo rendimento. Entretanto, devido à cultura, isso pode afetar um pouco as coisas. Em janeiro, por exemplo, são 22 dias úteis, um total de 193 horas. No Brasil hora, a pessoa trabalhou 193 horas e vai receber R$ 2.607,79. No Brasil mês, ela vai ter trabalhado 193 horas e recebe R$ 2.500. Lembrando que as férias não são remuneradas e que não tem 13º, porque já está integrado o salário. Já em fevereiro, são 19 dias úteis, 167 horas. E aqui começa a entrar um fato interessante, porque no Brasil mês, independente do número de horas trabalhadas, a pessoa recebe o mesmo salário, não é mesmo? Então, o trabalhador muitas vezes estimula a empresa a não abrir na segunda de carnaval. Ou até o empregador pensa que tem alguma obrigação de dar uma folga de carnaval. E cria-se aí, então, uma cultura de que o brasileiro não vê vantagem em trabalhar, pois vai receber a mesma quantia, independente de trabalhar ou não no carnaval. Então, digamos que existe um trabalhador, vamos chamar ele de fulano. O fulano convenceu o seu empregador a fechar a empresa na segunda-feira. Então o fulano trabalhou apenas 158 horas no mês de fevereiro e recebeu os mesmos R$ 2.500 de janeiro, quando ele trabalhou 193 horas. E aqui, pessoal, nós criamos a cultura no Brasil de que não é bom trabalhar. Bom mesmo é receber. Porém, no Brasil, hora, ela só recebe as horas trabalhadas. Isso passa a mudar a cultura do Brasil, indiretamente. Porque a partir desse primeiro momento, as pessoas vão desejar trabalhar. As pessoas vão passar a gostar de trabalhar no Brasil. Dessa vez, então, o fulano vê vantagem em trabalhar. Ele quer receber mais para poder investir em algo do seu agrado. Então a empresa trabalhou na segunda e terça de carnaval. E aqui nós temos um Brasil mais produtivo. Foram 176 horas trabalhadas. E aqui, meus amigos, nós criamos a cultura de que o brasileiro quer guardar dinheiro para construir algo. Em março, já são 22 dias úteis, 193 horas trabalhadas novamente. Digamos que o fulano estava precisando remover os sisos. No Brasil mês, ele vai remover na quinta pela manhã, colocar um atestado de 2 dias e ter 4 dias de folga direto. E ele vai receber o mesmo salário. E isso, indiretamente,
vai estimulando os outros funcionários da empresa a fazerem o mesmo. Aqui a gente cria a cultura do esperto, em que o esperto se dá bem no Brasil. Já no Brasil, hora, o fulano recebe por hora. Então ele não vira esperto. Ele sabe que se ele não trabalhar, ele não recebe. Então ele faz o procedimento na sexta no final do dia. E ele trabalha os 22 dias úteis, ou 193 horas. E ele recebe a mais por isso. Aqui criamos a cultura da meritocracia, de que quanto mais se trabalha, mais se recebe. Chega abril, são 20 dias úteis, e o fulano tem uma festa numa quinta. No Brasil, mês, a festa começa às 23 horas. Mas como de praxe, no Brasil, fulano vai apenas à 1 da manhã e no final acorda muito cansado no outro dia para trabalhar. Então ele decide ir num médico e comprar um atestado falso. E aqui nós criamos a cultura da corrupção no Brasil. No Brasil, ora, as festas começam mais cedo, porque as pessoas preferem mais cedo, porque normalmente tem que trabalhar no dia seguinte. Então o fulano vai às 10 horas para essa festa e volta mais cedo, estando tranquilo para trabalhar no dia seguinte. Afinal de contas, ele sabe que se ele não ir trabalhar, ele não vai receber. E aqui nós criamos a cultura da responsabilidade. Vamos avançar um pouco? Então imagine que em novembro, 20 dias úteis. No Brasil, mês, o fulano que já está acostumado em folgar no carnaval, colocar atestados e a ser esperto, decide pedir uma folga ao seu chefe. Porém, como é uma indústria, se o chefe der folga para o fulano, ele não vai ter como recuperar essas horas em outros dias. Então terá que pagar o mesmo salário, tendo menos produtividade. Ou seja, a despesa vai ser a mesma, porém com uma produtividade menor. Então ele nega a folga para o fulano. O fulano não entende isso e pensa que o seu chefe está escravizando ele. E é aqui que nós criamos a cultura brasileira de que empresário é ruim, de que patrão é ruim. Já no Brasil, ora, o fulano decide reorganizar o seu compromisso para que não precise folgar. Porque ele sabe que se não trabalhar, ele não vai receber. E aqui nós criamos a cultura de que o empresário é um gerador de empregos e que reconhece os funcionários, pois paga mais para quem trabalha mais. Enfim, chega dezembro. E para facilitar a explicação, vamos considerar que o empregador deu férias o mês inteiro. No Brasil, mês, conforme dito anteriormente, as férias já estão integralizadas no salário que ele recebeu. Mas fulano quer receber mais dinheiro e por isso ele decide vender 10 dias de férias. Foram 8 dias úteis trabalhados e isso resulta em mais um rendimento de R$ 833 para o fulano. E aqui cria-se a cultura de que o trabalhador depende do Estado e de que o Estado é mãe. Já no Brasil, ora, as coisas são um pouco diferentes. Uma vez que o fulano aqui recebe por hora, e ele já está prosperando, ele quer comprar mais móveis para a casa dele, então o fulano decide trabalhar até o Natal e tirar férias talvez apenas no período entre o Natal e o Ano Novo. Então isso dá 18 dias úteis e ele recebe 2.133,65. Aqui cria-se a cultura de que o trabalhador não depende do Estado, apenas do seu esforço e trabalho. E que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai receber. No Brasil, nós não estimulamos quem trabalha mais. Nós estimulamos o esperto. Estimulamos as pessoas a não gostarem de trabalhar. E a de não gostarem de empresas.
O maior inimigo do Brasil é o próprio Estado, que com suas leis cria uma cultura que estimula a esperteza, uma cultura que estimula a corrupção e uma guerra que existe há anos no Brasil entre empregado e empregador. Eu peço a você que assistiu esse vídeo que reflita sobre isso. E se gostar desse conteúdo, eu peço que compartilhe para que ele possa chegar a mais pessoas, ao maior número de pessoas. E quem sabe talvez um dia a gente possa mudar esse sistema brasileiro que faz tanto mal para a cultura do nosso país e para nós brasileiros. Muito obrigado e até mais.